Eu converso com casais casados o tempo inteiro, os ouço, a gente toma café e é curioso poder ouvir deles as histórias de como era antes e depois do casamento. Antes do casamento a história é totalmente diferente de depois, porque você é sozinho, é livre, você faz o que dá na telha, o seu dinheiro é seu, os problemas são só os seus. E é engraçado porque quando você casa isso deixa de ser só seu e passa a ser do outro também. E muita gente por causa disso tem problemas seríssimos porque pensam que pós-casamento não terão esse tipo de problema. É muito comum alguém dizer, vou sair da casa dos meus pais e vou viver uma vida plena, agora eu é que mando, a vida é minha e tudo mais. E você acaba descobrindo que a vida a dois tem outros problemas. Porque você vai acordar com uma pessoa, com um homem, né? Ou com uma mulher que você ama e que você respeita, mas que muitas vezes você vai ter estilo de vida que não era aquilo que você esperava. E a gente precisa entender qual é o propósito do casamento para poder falar sobre ele, porque muitas vezes as pessoas casam sem saber o real propósito do casamento. O que ele significa? Por que eu tenho que casar? À luz da Bíblia, aos olhos de Deus, o que significa o casamento? É sobre isso que eu quero falar um pouco aqui hoje e a gente vai entender um pouco sobre por que casar. O propósito do casamento é glorificar a Deus, cara. Todo o casamento serve para que, de uma forma direta, Deus seja glorificado. E foi para isso que Deus permitiu que você, homem, conhecesse a dama da sua vida e você, mulher, conhecesse o príncipe encantado da sua vida. Só que muitas vezes ele não é tão encantado assim e ela também. Mas o casamento, biblicamente dizendo, existe para glorificar a Deus e para testemunhar para o mundo a glória de Deus, para que as pessoas que estão ao seu redor vejam em você e através de você a glória de Deus. Quando as pessoas olhavam para Adão e Eva, é claro que não tinha ninguém, mas se Adão e Eva estivessem hoje por aqui, as pessoas iam olhar para eles e iam pensar, cara, tem algo de glorioso neles, porque eles foram criados, homem e mulher, para a glória de Deus e para testemunhar a Deus. E o seu casamento precisa ser assim. Mas muitas vezes você, eu, a gente casa para poder fugir de um problema. E você vai encontrar no casamento outros problemas. Como resolver esses problemas, cara? Como lidar com eles se eles são inevitáveis? Se você já está casado e quer aprender a lidar com isso, a gente vai para um versículo bíblico que tem tudo a ver. Marcos explica um pouco sobre o propósito da nossa vida e da nossa existência. Vamos para Marcos então? Marcos 8,35 fala que quem quiser ganhar a sua vida vai perder. Mas aí Jesus fala, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo meu evangelho, a salvará. Jesus está falando de discípulos que escolheram morrer para si mesmos e viver para Ele. Meu próximo vídeo vai ser sobre discipulado, mas o Jesus aqui está dizendo que, cara, para seguir a Ele, para ser um discípulo dele, você precisa perder. E o casamento nada mais é do que a junção, ou pelo menos precisa ser na ótica de Deus, a junção de duas pessoas que escolheram perder, escolheram ser discípulos de Jesus e perder todo o sentido da sua vida na terra, guiada por si mesmo. Enquanto a gente estiver aqui vivendo do nosso jeito, da nossa forma, vivendo da forma como a gente acha que deve viver, vivendo da forma que a gente acha que é correta viver, vai dar treta, problema e dificuldades e tantas outras questões. Mas no dia que a gente entender que a gente precisa perder para nós mesmos e procurar viver uma vida guiada por Jesus através do seu discipulado, nós conseguiremos viver uma vida a dois que agrada a Deus. Então, muito mais importante do que viver uma vida no casamento é viver uma vida de discípulos dentro do casamento. Discípulos, essa é a nossa missão dentro do casamento. E se isso não for assim, tá errado, vai dar problema. Por quê? Porque homem e mulher foram criados para glorificar a Deus e para promover a glória de Deus através do seu discipulado. Talvez o seu problema no casamento seja como você lida com o seu casamento. A forma como você vive o casamento. Se você escolheu viver o casamento para si, para satisfazer suas necessidades, vai dar problema. Porque, por essência, o casamento não é para me satisfazer. O casamento é para a glória de Deus. O casamento é para glorificar a Deus. Quando a gente entende que o casamento serve para glorificar a Deus, ele volta ao seu propósito inicial e ele começa a funcionar. E aí o seu casamento é um modelo aonde quer que você passe, no trabalho,
na faculdade, seja lá onde for, seu casamento glorifica a Deus. É compreensível, eu entendo que você não consiga, cara, pós-casamento, pensar igual a outra pessoa e a outra pessoa pensar igual a você. Isso é muito normal, isso é muito comum. E qual é o remédio para isso? É trazer Cristo como modelo de discipulado para dentro do casamento. Quando eu olho para Cristo e tento me parecer com Ele, e minha esposa olha para Ele e tenta se parecer com Ele, a gente vai rodar no propósito que Deus nos estabeleceu, que é um propósito de promover a sua glória. Desista de ter razão dentro do seu casamento. Desista de achar que você está certo. Você não vai conseguir, porque o casamento não é para você. O casamento é para a glória de Deus. A missão que Deus deu para nós é muito mais importante do que o casamento. Ah, mas você está dizendo que Deus não quer que eu case? Pelo amor de Deus, Deus ama o casamento e foi Ele que criou. Mas existe algo que é prioritário para Ele, que é a missão pela qual Ele te estabeleceu para cumprir. Você tem uma missão, a tua missão é glorificar a Deus através do seu casamento. Isso é prioritário, isso não pode morrer. Deus abençoe.